Mesmo assentado, eu convido você a abrir comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 6. Segunda Coríntios 10, 1 a 6. Eu peço que você acompanhe a leitura que eu farei em voz alta. E preste bastante atenção nesse texto, nesse trecho da carta que Paulo escreve ao povo de Corinto, à igreja de Corinto. Ele diz assim: E eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Paulo escreve esse trecho somente de toda essa perícope que é maior, né? O capítulo todo fala de um mesmo assunto, mas ele escreve esse trecho chamando a atenção para algo interessante. Ele está aqui dando uma bela de uma bronca. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele é bem duro, bem direto, bem firme e típico do Paulo, né? De Paulo. Mas ele fala uma coisa curiosa, porque quando a gente lembra das cartas de Paulo escrevendo às igrejas, ele geralmente é muito firme, muito ríspido, até às vezes ele parece muito duro, parece alguém até um pouco mal-humorado, que ensina de um jeito direto demais, mas ele fala uma característica que ele tem. Ele escolhe ser duro nas cartas, para que quando ele encontre pessoalmente essas pessoas das igrejas, ele possa ser amável, humilde, doce. E ele procurava ser uma pessoa mais mansa, ao vivo, mas quando ele estava longe, ele queria garantir que aquele ensino que foi dado na mansidão permanecesse firme no coração deles. E aí ele fala: e não é porque eu falo com calma, ao vivo, mas na carta eu sou duro, que vocês podem viver aí fazendo o que vocês querem. Porque eu não estou aí perto para ver se vocês estão fazendo ou não. E ele fala: não queiram que eu tenha o mesmo comportamento das minhas cartas quando eu estiver perto de vocês. Não queiram que eu precise chamar a atenção de vocês. E aí ele fala do mesmo assunto que ele trata lá no texto de Romanos que nós falamos. Ele volta a falar sobre a necessidade da mudança de pensar, da necessidade de mudar o jeito da gente pensar e de renovar de fato a nossa mente. E ele fala da onde que vem essa habilidade, de onde que vem essa possibilidade de pensar de um jeito novo. Ele fala que mesmo que a gente esteja na carne, ou seja, viva num corpo carnal, a gente não luta segundo a carne. Ele usa essas palavras aqui, você pode observar comigo ali no final do versículo 3, quando ele diz que algumas pessoas julgavam que ele andava segundo a carne, porque ele era muito ríspido. Então ele estava sendo carnal, fazendo isso, muito duro, muito direto nas suas cartas. E ele fala, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas. Desculpa, antes ainda, do 3, né? Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Então ele usa esse na carne e segundo como uma diferenciação entre estar num corpo carnal, mas não viver de forma carnal. Ele era acusado de viver de forma carnal, e ele diz: eu não estou vivendo de forma carnal, eu vivo num corpo carnal, mas a minha mentalidade não é essa. A minha resposta, a minha luta vem das armas espirituais, das armas do Senhor, e a minha força é segundo o Senhor. Elas são poderosas em Deus, as armas que eu tenho para lutar e destruir fortalezas. E aí ele fala que tipo de fortaleza que ele está buscando destruir. Que é aqui, no raciocínio, na mente. Ele busca destruir fortalezas no campo da mente. Porque se você é ser humano, como eu, e como muitos outros que eu escuto conversar comigo no gabinete, ou às vezes até no corredor da igreja, as grandes lutas acontecem, na verdade, dentro da nossa cabeça.
As lutas acontecem por causa da nossa ansiedade, do nosso desespero, dos nossos medos, das nossas vontades, do nosso senso de urgência, e é tudo dentro da nossa cabeça. As coisas da nossa cabeça que são externalizadas, e a gente pode olhar para o nosso mundo e ver que o que perpetua a maldade, que perpetua a corrupção, são pensamentos pecaminosos que nascem na cabeça de algumas pessoas. Esse final de semana, eu tive visitando um retiro de adolescentes, fui muito surpreendido com aquilo que Deus fez, porque, de certa forma, foi uma grande loucura que eles fizeram lá, mas eles conseguiram juntar com 90 adolescentes em 2 meses para fazer um retiro lá. E uma das irmãs que estavam lá encabeçando o trabalho falou uma coisa interessante. Ela falou: nós éramos 3 loucos e tínhamos um sonho. A verdade é que as coisas começam na mente. As vontades, a gente associa as vontades ao coração, a gente associa os sentimentos ao coração, mas na verdade o coração em si não tem nem mesmo células nervosas que conseguem fazer um processo de gerar um pensamento. Está tudo aqui, na mente da gente. Tudo isso passa pela mente da gente. A gente pensa uma coisa, sonha uma coisa, realiza uma coisa, ou deixa de realizar por causa do jeito que nós pensamos. As guerras acontecem por causa de tipos de pensamento, de linhas de pensamento. Os conflitos, os debates, as concordâncias acontecem por causa das coisas que a gente pensa. Mas a gente não pode pensar de acordo com aquilo que o mundo traz, a gente não pode ter uma linha de pensamento, uma sabedoria segundo os nossos próprios olhos, mas nós somos convidados a pensar a partir das armas poderosas que vêm do Senhor, para lutar com os pensamentos que tem na nossa mente, que muitas vezes são destrutivos, que muitas vezes não são verdadeiros, não são de boa fama, não existem virtudes nele, como o próprio texto bíblico fala para a gente também, que é isso que deve ocupar o nosso pensamento. E esses pensamentos errados, essa forma de pensar errada e esse conteúdo de pensamento errado, eles levam a gente a uma arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, que é o que diz o versículo 4. Destruímos raciocínios falaciosos, ou seja, mentirosos, e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É muito comum as pessoas, nem sempre são aqueles que estão iniciantes na fé, mas às vezes gente que está há muitos anos na fé, olhar para a Bíblia e falar: pastor, mas isso aqui que a Bíblia fala é muito difícil. Eu não sei, isso aqui para mim não serve. Ou isso aqui, pastor, não combina com o século 21. A gente já evoluiu o nosso pensamento. Mas o que a Bíblia fala para nós é que não é a Bíblia que se adequa a nós, mas é a verdade que molda a nossa forma de pensar. Então, a verdade da palavra, ela não é simplesmente um conteúdo para a gente assimilar e saber, mas ela vai, a partir daquilo que a gente sabe, moldar a forma da gente pensar e viver também a nossa vida. E isso passa por um exercício espiritual muito negligenciado pela gente. É verdade que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de ler a palavra todos os dias, mas tem muita gente que lê a palavra todos os dias e faz uma leitura muito, eu não vou nem dizer superficial, mas uma leitura muito mecânica, muito formal da palavra, porque falta uma disciplina espiritual que acompanha a leitura da palavra, que é a meditação. A gente associa a meditação, com concentração, mas meditar é justamente mastigar a palavra e poder provar dela na mudança do pensamento, na forma de pensar sendo renovada. A meditação leva a gente a conhecer mais o Senhor, e conhecendo mais o Senhor, conseguir distinguir melhor aquilo que é pensamento mundano daquilo que é pensamento cristão. E quantas pessoas estão permeadas a vida da igreja, mas ainda cheios de pensamentos mundanos, concordantes com linhas ideológicas de pensamento que não combinam em nada com o Evangelho de Cristo Jesus. A gente tem visto a grande discussão aí na internet, é Palestina, é Israel, qual que a igreja defende, por exemplo, não é nem esse o meu objetivo, isso me veio aqui agora. Mas eu quero só parar para a gente refletir o quanto muitas vezes nós, como cristãos, estamos assimilando pensamentos de pessoas e grupos e linhas que não condizem com a palavra. E aqui eu não vou dizer para você qual que é que você deve pensar, porque eu não quero dar resposta para você. Eu quero que você pense e que você busque na palavra qual é a melhor resposta. Será que a gente precisa defender um lado? Se a gente precisa se levantar por uma bandeira ou outra bandeira? Será que a gente já não tem uma bandeira pela qual se levantar? Que é a bandeira do Evangelho? E o Evangelho supera qualquer lado de qualquer briga.
A verdade é que a gente precisa ter um coração, uma mente moldada pelo verdadeiro evangelho. Mas isso a gente não faz lendo muito, estudando muito simplesmente, porque essas são armas humanas, são sabedorias humanas. A gente precisa ler muito e estudar muito debaixo da sabedoria de Deus, da proteção do Espírito, da iluminação do Espírito Santo. A gente cantou isso. Paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. É o Espírito que faz isso. É o Espírito que abre a nossa mente para que a gente possa compreender as coisas muito bem. Senão a gente vai se encantar com aquilo que parece bom e não com aquilo que de fato é bom. A gente vai olhar para as coisas e pensamentos e falar, isso aqui faz tanto sentido para a minha vida, quando eu devia olhar, será que isso aqui faz sentido na palavra? Será que eu consigo submeter o meu pensamento elaborado, mirabolante, à verdade da palavra e talvez julgar ele como algo condenável, mesmo que eu achasse que ele era algo muito bom? E isso permeia todas as áreas da nossa vida. A educação de filhos, a ética no trabalho, o desenvolvimento ministerial, o pensamento político, social, econômico. A gente precisa pedir que o Senhor renove a nossa mente. Não só naquilo que a gente recebe, porque conteúdo a gente tem. A gente tem recebido um vasto conteúdo, mas a gente precisa aprender a mastigar esse conteúdo. Eu entendo que esse exercício de meditação e de aprofundamento na palavra, de explorar a mesma palavra, é como alguém que faz diferente de alguém que passa de carro numa estrada e olha e fala, puxa, que bonita essa floresta. Você já pegou uma estrada bonita? Onde você olha e tem uma porção, um capão de mato grande, uma floresta preservada. Quem está descendo a serra, por exemplo, tem uma bela paisagem. A gente pode olhar aquilo e falar, que lindo, tirar uma foto e guardar. Mas aquele que busca o conhecimento da palavra é como alguém que fala, que lindo, para o carro, se estabelece ali e fala, eu vou começar a morar aqui. Constrói uma casa naquele lugar. E todos os dias ele visita a floresta um pouco. E vai conhecendo mais e mais partes dessa floresta. Talvez aquele que só passou com o carro, se for solto no meio da floresta, vai se perder. Não sabe o que fazer, não sabe reconhecer. Mas aquele que se estabeleceu ali naquela floresta e conhece ela um pouco mais a cada dia, ele nunca vai se perder. Um dia ele encontra um pé de árvore frutífera, outro dia ele encontra um animalzinho diferente, outro dia ele encontra uma clareira lá no meio da floresta, onde dá para encostar, deitar e tomar um pouco de sol. Encontra um riacho que passa. E nisso ele vai aprendendo sobre aquela floresta. Quando a gente se deleita na palavra do Senhor, quando a gente medita na palavra do Senhor, quando a nossa mente é renovada, transformada no seu conteúdo e na sua forma de pensar, a gente passa a conhecer o Senhor de perto. Coisas que a gente não conheceria se a gente simplesmente, mecanicamente, ler a Bíblia, fechar e ir embora. Mas não ficar meditando, mastigando, voltando naquilo, ruminando a palavra, olhando e falando, Senhor, continua falando comigo nisso que eu ouvi. Continua falando comigo naquela mensagem que eu ouvi no domingo. Continua falando comigo naquilo que eu ouvi na escola bíblica, na leitura que eu fiz pela manhã ou pela noite, no meu exercício devocional. Continuar sendo renovado, transformado na mente e no coração pelo Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a ter uma mente transformada, a exercer um culto racional, a prestar a Ele uma adoração também que passa pela nossa inteligência, porque o Senhor transforma também